continuando. Depois desse dia, eu resolvi marcar uma consulta com um pediatra para poder buscar indicação do que fazer, se eu estava de fato vendo que estava acontecendo alguma coisa, se eu não estava, sei lá, se eu estava vendo coisa errada onde não tinha. E aí, enquanto eu esperava a consulta, né, da pediatra, eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet. Uma dessas pesquisas, eu pesquisei sobre alguns comportamentos dela, como por exemplo, ela assistia televisão pulando, né, e de cabeça para baixo, que eu comentei. E eu digitei coisas nesse sentido no Google e apareceu uma reportagem do site da Andrea Werner, do Lagarta Vira Pupa, e falando sobre o transtorno do processamento sensorial. E aí eu olhei aquelas características e a Maria Antônia tinha várias. E aí, no final falando, né, que era muito comum nas crianças autistas. Aí eu falei assim, nossa, mas será, né, que a Maria é autista? Eu tinha muito pouca bagagem de autismo. Eu já conhecia o trabalho da Andrea através de maternidade, né, do tema maternidade, mas não autismo a fundo. Então eu já conhecia ela e o Theo, e assim, a Maria não tinha as mesmas características que o Theo, né? Lembrem-se que na época eu não entendia nada, então eu olhava para minha filha e olhava para o Theo, eu pensava assim, a Maria não é autista. E aí eu continuei as pesquisas e fui achando mais coisas a respeito disso e fui entendendo, né, que nem sempre o autismo, nem sempre não, que o autismo não é igual em todas as crianças. E comecei a comentar, né, com algumas pessoas a respeito disso. E todo mundo falou, não, cara, não, acho que não tem nada a ver e tal. E eu falei, ok, deixa quieto. Chegou o dia da consulta, eu levei a Maria numa pediatra. E eu sempre falo que nesse processo inicial de busca de diagnóstico, eu tive muita sorte, porque eu encontrei muitos bons profissionais, pessoas assim que pegaram na minha mão e falaram, faz isso, faz aquilo, e foi tudo dando certo. Então assim, a primeira pediatra que atendeu a Maria Antônia, eu cheguei na consulta e eu falei assim, eu não vou falar nada. Ao final da consulta, se ela não tiver comentado nada, eu vou falar de alguns comportamentos. Só que chegou no dia da consulta, a Maria Antônia, ela simplesmente... Só que chegou no dia da consulta, a Maria Antônia, ela entrou na sala e ela interrompeu a pediatra o tempo todo. Ela rodou na cadeira da pediatra o tempo todo. Ela perguntou sobre tudo. Ela teve muita ecolalia no dia. Ela teve também muito STEAM no dia. Então, isso tudo foi ali dando o tom dessa consulta. Como era uma consulta inicial, era para início de acompanhamento, era a primeira vez que eu estava indo nessa pediatra, a gente não tinha um motivo para estar ali. Mas ao final da consulta, a pediatra deu aquela rodeada, né? Mãe, você tem mais alguma dúvida? Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma questão que você queira trazer? E eu falei, não. Aí ela falou assim, olha, então eu vou te dizer uma coisa, eu vou encaminhar sua filha para uma neuropediatra e eu já vou te deixar pronto aqui para você levar ela para o fonoaudiólogo, mas a questão é a seguinte, para mim sua filha tá no transtorno do espectro autista. Na hora que ela falou isso, eu virei para ela e falei assim, você acha mesmo? Ela falou, acho. Eu falei com ela, então agora eu tô preparada para dividir com você que eu também acho.
E aí eu comentei com ela de todas as minhas pesquisas e tal, e falei com ela, todo mundo fala comigo que não é isso, que ela tá precisando é de limites e de educação e não sei o quê. E eu tava me sentindo completamente perdida. E ela falou comigo assim, Simone, se alguém não acreditou em você, se alguém desmereceu ou duvidou, né, dessa sua suspeita, eu te digo que você não está doida. A sua filha tem sim alguns aspectos que são do espectro autista, mas a gente vai começar a fazer um acompanhamento para chegar num diagnóstico. Ela falou assim, pode ser, pode não ser, vamos iniciar o tratamento. E dali tudo se desenrolou. Eu fui na neuropediatra, que na primeira consulta falou comigo, sua filha tem sim várias características de uma criança autista de nível 1 de suporte. E ela não falou assim, na época não tinha isso, ela falou que a Maria Antônia era Asperger, né? Falem como quiser, eu falo nível 1 de suporte. E ela falou assim que ia me encaminhar para o teste neuropsicológico e que ela começasse as intervenções. E aí, além da fono, ela solicitou o TO e falou, começa, faz o teste neuropsicológico e vamos ver o que sai. Só que na época, o teste neuropsicológico nenhum plano cobria. E lá em Ipatinga era em torno de R$ 1.500, R$ 1.800. Eu não tinha esse valor na época. Então eu falei, vamos manter ela nas terapias, quando der a gente faz o teste. E assim foi. Fato é que a Maria estava fazendo já psicólogo, terapia ocupacional e fonoaudiólogo, e aí o plano cobriu o teste neuropsicológico. Isso foi, assim, deu uma diferença de uns 8, 9 meses, mais ou menos. E aí a gente conseguiu fazer o teste neuropsicológico, que aí veio o autismo não nível 1 de suporte, mas nível 2 de suporte. A suspeita diagnóstica do TDAH e as altas habilidades. Eu peguei esse teste e eu custei a compreender ele completamente. Na minha cabeça, eu só enxergava o autismo nível 2 de suporte. Eu tive que fazer uma reunião posterior com o psicólogo para ele poder me explicar melhor sobre, né, todas essas características. E aí eu compreendi, né, que não era só autismo, tinham outras coisas associadas e que elas precisavam ter o mesmo cuidado que eu estava tendo com o fato da Maria ser autista. Gente, estou me perdendo aqui na linha do tempo. Só um momento que eu vou retornar. Xuxa. Então, na época do teste neuropsicológico, Maria já tinha tido o diagnóstico formal de nível 1 de suporte. Quando veio o teste neuropsicológico atestando, né, que era nível 2 de suporte, eu precisei retornar e estudar um pouco mais e contextualizar com a minha vida para saber o que estava passando que eu não estava percebendo. Porque o nível 1 de suporte trazia para mim assim, que a Maria tinha dificuldade de fazer amigos e que a Maria tinha rigidez com rotinas e tudo mais. E na minha cabeça, não é que era fácil, mas tipo assim, é só isso. E com o nível 2 de suporte, eu precisei enxergar para outras coisas, como por exemplo, as dificuldades da vida diária que a Maria tinha. Banho, escovar os dentes, rotina para ir dormir, a rotina em si da casa. Eu precisei rever todas essas dificuldades, sabe? Inclusive, assim, na escola também, né? As dificuldades que ela enfrentava na escola, como lidar com isso, como fazer. Então, de novo, eu precisei voltar, ler, estudar e contextualizar com a vida da minha filha. Isso tudo me demandou muito tempo, obviamente, assim como demandou a primeira vez. E
Um dos motivos pelos quais eu comecei a escrever sobre isso nas redes sociais foi justamente para poder dividir mesmo, né, essas coisas que eu ia descobrindo. Então, é basicamente isso. Eu acho que eu expliquei, fiz um apanhado, né, geral assim do início, desde o começo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar as perguntas aqui, que eu vou respondendo aos poucos. Se vocês quiserem mais explicação sobre alguma parte do que eu falei, vocês podem me pedir, que eu deixo aqui para vocês também. Eu até gravo um novo vídeo para explicar melhor. Eu sei que por enquanto tá tudo. Eu tô um pouco assim embolada para falar e talvez falando rápido demais. Vamos melhorar isso também. Só que esse é um projeto que eu queria tirar há muito tempo do papel e eu estou tirando do jeito que dá. Então vamos lá, porque vai ficar melhor.